Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo agora nesse momento e para aqueles que vão ouvir essa aula aqui daqui a muitos anos. Meu nome é Rodolfo Braga e estou conduzindo aqui diariamente, menos sábado e domingo, então não é tão diariamente assim, mas assim, estou conduzindo aqui desde abril a história da filosofia. Estou fazendo aqui o que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Vejam, estamos varrendo a história da filosofia toda aí. Hoje já é a 13ª, né? 13ª? Hoje é a 13ª aula só sobre Aristóteles. Então tem 13 aulas aí para trás só sobre Aristóteles. E aí deixa eu fazer um adendo aqui. A aula de hoje, ela já foi, sob certo aspecto, apresentada na quarta-feira passada, na live com a Larissa Nóbrega, a professora Larissa Nóbrega. Uma pessoa excelente, a live está lá. Mas eu preferi repetir a live de hoje e pegar a live da Larissa e colocar depois no perfil como uma entrevista de um amigo, né? Que um amigo colocou ali. No fundo, até fui eu entrevistado, porque foi no perfil dela, tá bom? Mas a live está muito interessante e eu vou colocar depois como um aprofundamento, uma sugestão de aprofundamento a essa live de hoje. Porque nós estamos falando do Aristóteles direto aí, tá bom, pessoal? Então, qual o tema aqui? Aristóteles. Estamos falando do Aristóteles já esse tempo todo e vamos continuar falando do Aristóteles hoje aqui, porque o nosso assunto é a ética aristotélica, tá bom? Mas olha só, o que eu recomendo? Para que você tenha um aprofundamento muito bacana na live de hoje, eu recomendo que você assista às lives desde principalmente sexta-feira passada, tá? A de sexta, a de sábado, a de sexta, a de segunda e a de hoje. Eu recomendo mesmo, para que você tenha um aprofundamento, um conhecimento mais profundo da aula de hoje, assiste lá as anteriores. Assista as anteriores. Repito, principalmente a de sexta-feira passada, a de segunda e a de ontem. Assiste tudo direitinho ali para que você possa compreender muito bem a aula de hoje. Porque senão vai ficar uma coisa meio capenga assim na sua compreensão. Você vai até entender naturalmente porque eu vou explicar isso aqui de modo mais detalhado, principalmente no que diz respeito à ética específica aristotélica. Mas para você entender com uma profundidade um pouco maior, recomendo que você assista às lives anteriores, às aulas anteriores, porque ali eu aprofundo alguns assuntos que eu vou iniciar aqui hoje. Tá? Então vamos lá. Onde nós estamos? Só lembrando a vocês todos aí onde nós estamos, tá bom? Nós estamos falando de Aristóteles, né, do filósofo Aristóteles. Estamos dentro do período clássico da história da filosofia antiga, né? Nós falamos já sobre os sofistas, falamos sobre Sócrates, tivemos várias aulas sobre Platão ali. Procura lá também vai lá no IGTV, que aparece o título direitinho para vocês. No meu perfil no IGTV aparece até o título das lives direitinhos para vocês lá, só sobre a história da filosofia. Vai na série História da Filosofia, tá tudo lá organizadinho para vocês, tá bom? Então, isso é uma coisa. Outra coisa importante que eu queria falar aqui nós estamos então dentro do Aristóteles. Dentro do Aristóteles, nós estamos dentro da metafísica, já acabamos da metafísica, desculpa, já acabamos a metafísica, onde nós falamos da etiologia, da ontologia, da useologia e da teologia aristotélica. Depois nós falamos sobre a física aristotélica. Depois nós falamos sobre a psicologia aristotélica, que por um acaso está dentro da física, vamos dizer assim, né? E hoje nós vamos falar sobre a ética aristotélica, que já é uma ciência prática, tá? Então, só lembrando, lá no início, quando nós falamos das ciências teoréticas, né? Das ciências teoréticas, que é o saber pelo saber, que seria a metafísica, a física, a psicologia ali, em princípio. Hoje nós vamos entrar nas ciências práticas, que é a metafísica, que é a ética. E amanhã, se tudo correr bem, vamos falar sobre a política em Aristóteles, tá bom? Então vamos continuar aqui para a gente entender esse aspecto aqui da ética aristotélica. O que é a ética? Para início de conversa, Aristóteles escreve 2 livros da ética. Um chamado Ética a Nicômaco, que é o filho dele, né? O Nicômaco, o filho dele, é como dedicada a Nicômaco, né? Como se fosse o seguinte: olha, meu filho, vou deixar um livro aqui de sugestões de como você pode fazer, o que você pode fazer para viver bem.
Essa é a ética a Nicômaco especificamente, tá? E ele escreveu uma outra ética também, que é a ética a Eudemo, tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho das duas, principalmente a Nicômaco, tá? E depois na ética eudêmica, vamos dizer assim, nós vamos falar, vou mencionar, vou pegar aqui uma obra de introdução a Aristóteles e vou ler só o que seriam as virtudes ali éticas. Mas vamos lá, por que eu já estou falando aqui de virtudes éticas? Para início de conversa, repito, assista às aulas anteriores para você entender o que eu estou dizendo, tá? Então, o que nós temos aí na ética de Aristóteles? Nós temos o seguinte, bom, o ser humano, como nós falamos ontem, na aula de ontem, o ser humano ele tem três partes na alma. Ele tem três almas, né? Uma alma vegetativa, que é a capacidade de crescer e reproduzir, e se nutrir, né? Ele tem uma alma sensitiva, que é a capacidade de captar as coisas pelos sentidos, e tem uma alma intelectiva, que é a capacidade de inteligir. Claro que nós vimos que a alma sensitiva ela tem um movimento também, tem a capacidade de captar as formas sensíveis, porque existem formas sensíveis e formas inteligíveis. Aquilo que nós chamamos de formas sensíveis foi o que nós falamos lá atrás, nós chamamos de sínulo, formas sensíveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Vou pegar aqui uma caneta aqui embaixo. Eu tenho uma caneta que meu filho usa, né? Uma caneta aqui que ele usa para desenhar, o Isaac, nessa caneta do Isaac, que ele usa para poder desenhar. Olha, isso aqui é matéria e forma. Isso é uma forma sensível, ou seja, é algo material, ou seja, eu capto pelos meus sentidos, mas tem uma forma aqui. E existem também as formas inteligíveis, que seria, vamos chamar assim, de forma pura, tá bom, pessoal? Aquilo que nós estamos chamando aqui de forma pura. Seria a forma essencial também. Esse é um nome realmente agora mais técnico. Ou forma substancial. É a substância das coisas mesmo. Mas você fala, mas o sínulo não é também forma sensível? Nós falamos isso lá atrás. Tá? Ele é substância em sentido próprio, mas no sentido mais elevado, por excelência mesmo, a substância seria essa forma inteligível, como nós vimos. Assiste lá para você entender melhor esse assunto quando nós falamos da usiologia aristotélica lá dentro da metafísica aristotélica ainda. Bom, então, dito tudo isso que eu estou apresentando aqui, o Aristóteles vai falar o seguinte, olha, em geral, vamos lá, vamos começar então. Em geral, nós temos aí na nossa vida as nossas ações, como é uma ciência prática, ética, é uma ciência voltada para a ação. Então, nas nossas ações, todas as nossas ações, elas têm um objetivo. Aliás, não são só as nossas ações. Todas as coisas que existem, elas têm uma finalidade. Elas têm um fim último. Por exemplo, o fim dessa caneta que está aqui é escrever no papel. E veja, o fim dessa caneta, de fato, não está na caneta, né? Ou seja, a finalidade da caneta aponta para uma coisa, para fora, vamos dizer assim, do que a caneta que é a escrita. Então, vejam, num primeiro momento você já até anota isso daí. A finalidade das coisas, as coisas elas têm uma finalidade que não está nelas mesmas, as coisas criadas, tá? E aí, veja bem, então se cada coisa tem uma finalidade, você para pensar o seguinte, que finalidade é essa? Bom, a finalidade das coisas é a sua excelência, ou seja, aquilo que ela tem de melhor para ser realizado. Excelência, a palavra excelência em grego é a palavra areté. Areté. Então, aproveitando aqui o adendo, visita lá no canal do YouTube academiaareté.com.br, onde você vai ter essas aulas aqui e vai ter outras coisas mais lá também para você assistir se você quiser, tá bom? Academia Areté. Areté, então, é o nome da minha escola, né? Aqui, na minha escola virtual, onde tem o Clube de Debate e Oratória. Se você quiser, você pode lá se matricular lá no Clube de Debate e Oratória, que vai começar efetivamente semana que vem. Agora vai ter turma segunda, quarta e quinta-feira, tá bom? Segunda, quartas e quintas, para iniciar, tá? Inicialmente vão ser essas turmas aí.
Depois, na medida que forem aparecendo mais alunos, nós vamos abrindo mais turmas aí na medida da possibilidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Cada coisa tem uma finalidade, uma excelência, algo a ser atingido de excelente, tá? E o ser humano também. O ser humano ele tem uma excelência a ser atingida. E aí normalmente quando eu falo para os meus alunos, eu falo assim, bom, por que você está estudando aí esse ano? Aí o aluno vira e fala assim, não, eu estou estudando porque eu quero passar de ano, quero tirar uma boa nota na prova, né, no primeiro momento. Quero tirar uma boa nota da prova. Aí eu falo, beleza, ok, mas aí depois que acabar essa boa nota na prova, o que você vai fazer? Aí ele fala, não, aí eu vou estar tranquilo porque eu vou bem nesse trimestre, ou nesse bimestre. E aí ele fala assim, bom, ok, você foi bem no bimestre ou no trimestre. E depois, o que você vai fazer? Bom, se eu fui bem nesse bimestre e nesses outros trimestres, eu suponho que eu posso ter ido bem em todos os bimestres ou trimestres e eu posso ser aprovado naquele ano e para o ano seguinte. Aí eu falo, beleza, você foi aprovado nos trimestres, aí foi aprovado no ano, foi para o ano seguinte, mas veja bem, eu pergunto para um aluno que está na segunda série, mas qual é o objetivo seu? Aí ele vira e fala assim, não, meu objetivo é ir para a terceira série. Ok, aí lá na terceira série, qual vai ser seu objetivo? O cara fala, bom, meu objetivo na terceira série é fazer um bom Enem, um bom vestibular e ir para uma boa universidade. Porque lá na universidade eu vou estar atingindo aquilo o que há de melhor, porque eu vou estar só estudando as coisas que eu quero, olha que beleza, né? E aí o cara vai para a faculdade, e aí eu falo aqui para aqueles meus alunos que estão até me ouvindo aqui agora nesse momento, não se frustrem, tá bom? Aí o cara vai para a faculdade, porque pode parecer que eu estou dando uma notícia muito triste aqui para vocês. Aí o cara vai para a faculdade, ele chega lá na faculdade, começa a estudar aquelas coisas da faculdade lá, ele começa a perceber que tem matéria que é chata pra caramba, que ele não aguenta mais aquilo. Ele fala, não, o Israel tá comentando aqui, doce ilusão, né? O cara vai pra faculdade achando que vai se dar bem, né? Ele escreveu, doce ilusão, realmente, Israel. E aí ele vira e fala, o cara vai pra faculdade achando que, né? Não, agora na faculdade sim. Aí ele vê que não é lá isso tudo. Aí ele tá na faculdade e fala, não, então quando eu conseguir um estágio, começar a ganhar uma grana aí, fazendo algum trabalho, aí, um estágio e tal, a minha vida vai mudar. Aí ele consegue entrar pro estágio, né? Vai lá pro estágio, aí ele começa a trabalhar, pô, empolgadão, tá ganhando até uma graninha ali, às vezes nem ganha, mas já tá meio que na área ali. Aí ele começa a perceber depois de um tempo, uns 6 meses ou até um ano mesmo, ele começa a perceber, caraca, isso aqui é um saco, não, né? Ou seja, não é lá essas coisas mesmo. Mas aí ele vira e fala o seguinte, não, tudo bem, o estágio não é o principal, mas quando eu me formar, aí sim a coisa vai ser interessante, porque eu vou ter o meu emprego. De fato, beleza, ele agora está empregado, acabou a faculdade, está empregado, e aí, pô, tá todo empolgado e tal, e aquilo meio que esfria novamente. Doce ilusão novamente. Aí ele começa a perceber, caraca, cara, já sei, o que eu vou atingir de bom mesmo aqui é quando eu, por exemplo, for quando eu trabalhar mesmo aqui, de fato, ganhar bastante dinheiro, ou até mesmo quando eu casar. Aí o cara bota lá a meta dele do casamento, né? Não, quando eu casar, realmente aí eu vou estar com a pessoa amada, já estou empregado e tal. Aí ele casa, aquela empolgação toda, lua de mel, olha que beleza. Alguns anos depois a coisa começa a esfriar novamente. O cara fala assim, porra, cara. Bom, mas quando eu tiver filho, aí sim, é filho. Aí ele tem filho, aquela empolgação toda. Aí daqui a pouco a coisa também começa a esfriar. Cara, aí você fala, pô, Rodolfo, você está sendo o profeta da desgraça, não é verdade? Profeta da desgraça. Por quê? Tá falando que a vida, no final das contas, pô, tá sendo aquela coisa do subir e descer, né? O trabalho de Sísifo, né? Que o Albert Camus coloca lá. O que é o trabalho de Sísifo? Só para vocês entenderem mais ou menos. E olha que eu estou falando de Aristóteles, não estou nem falando do Albert Camus, que é um filósofo agora do século XX. Mas existe um mito lá grego, do mito de Sísifo, né? Que o Sísifo ele é condenado lá pelos deuses a carregar uma pedra montanha acima, né? Montanha acima, e aí chega lá em cima aquela pedra, ela desce novamente, e o Sísifo tem que empurrar a pedra novamente montanha acima. E aí ele fica levando a pedra acima, a pedra desce, pedra acima, pedra desce.
E aí o Camus fala assim, é no momento que Sísifo está descendo que me interessa a análise dessa... É nessa descida que Sísifo analisa a vida dele. É como se fosse isso aqui, pessoal, olha só. Hoje aqui, ó, hoje é dia 20, o quê? 22, sei lá, 23 de junho, já nem sei, 22 de junho, se eu não me engano, quarta-feira. É quarta-feira, 22 de junho de 2021. Gente, se você parar para analisar, aqui a nossa... A minha vida, se eu parar para analisar a minha vida aqui, 23 de junho, acabei de ver aqui, 23 de junho de 2021. Se eu parar para analisar a minha vida, obrigado, Miguel, 23 de junho, muito obrigado. Se eu parar para analisar a minha vida, amanhã, obrigado Israel também, 23 de junho, amanhã eu vou, por exemplo, quinta-feira, vou acordar de manhã cedo, vou levantar, vou dar aula, coisa que eu já fiz na quinta-feira passada. À tarde eu fico com o Moisés aqui em casa, faço parte de um grupo de pesquisa de educação que eu faço parte toda quinta-feira. No início da noite eu vou fazer a mesma coisa, no final da noite a mesma coisa. Na sexta-feira eu vou acordar 3h40, amanhã eu acordo um pouquinho mais tarde. Amanhã eu vou acordar 5h30 da manhã, mas aí na sexta-feira eu acordo 3h40 da manhã, desço para o Rio, dou aula para os meus alunos no Rio, volto para casa na parte da tarde, faço as mesmas coisas que eu faço à tarde, à noite eu faço as mesmas coisas, aí acordo sábado, faço as mesmas coisas no sábado. Olha, tô até mudando o tom de voz para mostrar que é uma coisa meio habitual, cotidiana, aquela coisa chata, né, lamentável, só que não. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ficar levando essa pedra todo dia para cima e descer. Isso me faz viver, no final das contas. A densidade da realidade que tem isso é maravilhosa. Eu estou instalado na realidade ali, falando assim, porra, é isso mesmo, eu vou repetir, caraca, mas eu vou repetir de uma maneira, dando significado a todo momento para aquelas coisas que eu faço. Por exemplo, eu tenho aqui o Miguel e o Israel, né, que são músicos, né? Cara, é aquele exercício de repetição. Amanhã vai ter que fazer aquele exercício de novo e depois de novo fazer aquele exercício. Cara, é isso que tá o barato da nossa existência. Da existência daquilo que nós somos chamados ali, daquilo. E às vezes não é nem questão de vocação, é questão de dever, de cumprimento do dever. Isso que é o barato, é você cumprir o dever, mesmo que aquilo não seja gostosinho, né? Que aquilo, tô sentindo prazer. Dane-se, a questão não é sentir prazer mesmo. Até porque, olha só, veja bem, qual é a finalidade última da nossa vida então? Vocês vejam que nós fizemos um passo a passo aqui e o sujeito não está satisfeito, ele não está se tornando pleno, cheio, realizado, alcançando a excelência da existência dele nessas atividades todas que estão sendo realizadas aí. Você fala, pô, Rodolfo, se então eu estou indo numa sequência de coisas que não me completam, a existência humana seria voltada para o fracasso. Porque eu nunca atingiria essa meta aí plena. Então a existência humana seria voltada ao fracasso. O ser humano seria um ser defeituoso. Então eu falo para vocês o seguinte, a ética aristotélica ela tem algo para ajudar a gente aqui nesse sentido. Não é verdade? Beleza, Miguel? Até amanhã. Então vejam bem, a existência humana seria voltada para o fracasso. Seria voltada para o fracasso, vocês entendem o que eu quero dizer? Seria voltada para o fracasso por quê especificamente? Pelo seguinte, o ser humano aqui não se completaria jamais. Agora, o problema está no seguinte, olha, então a pergunta é, qual é o bem máximo que o ser humano pode atingir? Qual é a coisa, o bem, o bem, porque nós buscamos é o bem. O que nós queremos é o bem, né? Então, qual é o bem máximo que nós podemos atingir? Bom, o bem máximo que nós podemos atingir é a felicidade, vai dizer Aristóteles. Aristóteles diz que a felicidade é o bem máximo que nós podemos atingir na nossa vida. A palavra felicidade em grego é a palavra eudaimonia. Eudaimonia, igual estou falando aqui com eudaimonia. Esse prefixozinho, né, eu aí, em grego é bom, né, bom, boa,
Não é à toa, sei lá, você pega a palavra na língua portuguesa evangelho, esse V aí originalmente é eu, né? Em grego é euangelion, né? Euangelion é o quê? É evangelho. Angelion é anjo, dá origem à palavra anjo, que é notícia, né? É nova, notícia. Então por isso que o evangelho é a boa nova. E eu é bom. Daimonia, de daimon. Daimon é espírito. Olá, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Tivemos juntos hoje aí, né, Marina? Na aula. Obrigado pela presença. Eu sei que tá tarde, mas vamos lá. Então, eu é bom. Daimon é espírito. Então, eudaimonia é ter um bom espírito. Tá bom? É ter um bom espírito. Veja, quando o sujeito tem um bom espírito, ele é feliz. Então, a palavra eudaimonia é traduzida por felicidade na língua portuguesa. E aí, veja bem, o que seria felicidade, então? Aristóteles, naquele método dele investigativo que eu já falei para vocês, de analisar o que disseram antes dele, ou então de analisar aquilo que as pessoas, as boas opiniões, não estou falando as opiniões toscas, não, estou falando a opinião dos sábios. Aristóteles, quando ele vai analisar as opiniões, vamos dizer assim, recorrentes do que as pessoas dizem ser a felicidade, ele vai chegar a dois grupos de opiniões, vamos dizer assim, gerais aí. Ele vai falar o seguinte, olha, existem a maioria, para a maioria, veja que isso aí não é muito diferente hoje não, tá, pessoal? Isso aí que é o mais interessante. Se você fizer uma pesquisa aí para as pessoas em geral, para muitas pessoas, perguntar para elas assim, o que é felicidade? Você pode ter certeza que se o sujeito for, né, se ele se autoconhece mesmo, ele em geral vai falar o seguinte, não, felicidade é riqueza, prazer, né? Em geral as pessoas acham que felicidade é isso, riqueza e prazer. Muitas pessoas hoje, elas podem até dizer o contrário, mas elas vivem como se a felicidade fosse isso. Né? Você fala, você está falando por você, Rodolfo. Não estou falando por mim não, cara. Estou falando por aquilo que a gente vê por aí das pessoas. As pessoas acham que felicidade de fato é riqueza e prazer. É o espírito do dinheirista e do hedonista, né? O sujeito que só quer dinheiro e só quer prazer. O hedonismo é isso. Então vejam, nós temos aí uma dificuldade. Primeiro então, a maior parte das pessoas acha que felicidade é riqueza e prazer. Certo? Né? Depois Aristóteles vai falar que existe um outro grupo de pessoas que acha que a felicidade é honra e sucesso. Ser famosa, né, e tal. Então vejam, nós temos um problema aí. Não que, olha só, presta atenção no que o Aristóteles vai dizer. Não que a riqueza e o prazer, a honra e o sucesso, né, esses dois grupos aí, riqueza, prazer, honra e sucesso, fossem coisas más. Não, essas coisas são boas. Elas não são más, elas são boas. Só que ele coloca um porém aí. Apesar dessas coisas serem boas, esses bens eles têm um defeito. Qual o defeito que esses bens têm? Eles tornam aquela pessoa que os busca dependente de algo que pode vir ou não. Porque, veja bem, vocês hão de concordar que nem... Você imagina uma pessoa lá que só busca riqueza, riqueza, riqueza. Essa pessoa não significa necessariamente que ela vai atingir a riqueza. Uma pessoa que busca o prazer, 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 prazer. Por que ela fica buscando prazer, 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 prazer o tempo todo? Porque aquilo não a completa. E pode nem vir. Porque chega uma hora que o prazer vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É igual a questão do drogado. O cara que se droga lá com cocaína, por exemplo, ele está liberando uma quantidade tão grande de substâncias químicas no cérebro dele, no corpo dele, que aquilo, a primeira cheirada de carreira que ele dá na vida dele, vai jogar ele num pico de euforia tal, que ele nunca mais vai atingir aquele pico. Então ele vai descendo aquele nível do pico de euforia, que ele vai precisando ou usar mais ou mudar para uma droga mais potente para ele atingir um nível mais próximo daquele que ele teve. E eu vou falar para vocês aqui, olha, isso aqui que eu vou falar agora é muito sério, não tem nada de carolice não, isso aqui não é carola que eu vou falar não. Hoje já se sabe, pessoal, que o vício da masturbação causa uma reação muito semelhante. E aqui não é carolice, não é carola, não é masturbação. Não, porque isso aí causa um problema mesmo.
Olha só, pessoal, hoje, depois, com o advento da internet de banda larga, de 2006 principalmente para cá, com internet com alta velocidade se popularizando, nós podemos dizer, por exemplo, que hoje nós conseguimos acessar a sites de pornografia, por exemplo, e ver mais imagens de pornografia, mais imagens de sexo, do que o nosso avô, sei lá, do que o meu avô viu a vida inteira. Olha só o que eu estou falando. Hoje, em 1 hora, você está arriscado ver cenas de sexo, ver mais cenas de sexo do que o seu avô viu, do que o meu avô viu a vida inteira lá atrás. O seu bisavô, talvez, tá? Você que é mais novo que está assistindo aí. Então significa que se o sujeito entra nesse vício da masturbação, hoje já se sabe isso, que o efeito da masturbação e de pornografia, principalmente da masturbação na pornografia, vai causando esse nível de prazer aí que eu mencionei da cocaína, não nesse nível tão elevado da cocaína de euforia, mas as substâncias que o corpo libera são tão... elas vão num decrescente assim também, ou seja, se atinge um nível aqui, daqui a pouco outro, e esse vício aí vai fazendo com que você não libere mais as substâncias necessárias numa relação sexual normal. E aí você já não consegue mais atingir aqueles picos, vamos dizer assim, sexuais tão interessantes que uma relação normal te leva. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo ou o cara... Vamos pegar aí o cara de vida casada. Ou o cara vai para o adultério, né? Porque ele vai querer outras experiências sexuais. Ou ele vai para sexos cada vez mais bizarros. Não é verdade? É o cara que vai querer, sei lá, ver sexo, por exemplo, com animais, sexos agressivos, onde uma pessoa machuca a outra, enfim. E aí, só para vocês saberem, só para vocês entenderem, já que eu estou falando desse assunto aqui, pode parecer carolice isso que eu estou falando, mas não é. Existem pesquisas que mostram isso tudo que eu estou falando. E depois, se vocês quiserem, até posso colocar lá na descrição dessa live aqui, essas pesquisas aí para vocês verem. Agora, eu não tenho elas aqui não, mas eu posso procurar e mostrar. Agora, outra coisa importante, só já que eu toquei esse assunto de pornografia, é lembrar, por exemplo, que as atrizes de filmes pornográficos, chega uma hora que primeiro, elas são maltratadas nos filmes, né? Até porque você imagina, aquela cena toda certinha que o sujeito está lá vendo, ela foi feita e refeita para pegar a melhor tomada, para ficar a coisa parecendo que sexo realmente é aquilo dali. E aí você tem um problema. O sujeito que acha que sexo é aquilo dali, ele está tendo uma visão deturpada do que é o sexo. Até porque a mulher que está tendo que gravar aquela cena ali, ela está gravando a cena numa perspectiva, vamos dizer assim, ela está gravando a cena, para ela gravar aquela cena repetidas vezes, ela acaba tendo que se drogar muitas vezes. Ela tem que usar drogas para poder aguentar o rojão ali de fazer aquilo ali várias vezes. Então vejam que só tem degradação nesse mundo aí. Tá? Mas voltando aqui então. Então vejam, riqueza é um bem. Prazer é um bem, honra é um bem, sucesso é um bem. Mas como eu falei aqui, o seguinte, essas coisas são boas, mas apesar delas serem boas, elas tornam o sujeito que as busca dependente de algo que pode vir ou não. Se a felicidade dependesse de algo que pode vir ou não, a felicidade seria aleatória. Então nem todo mundo poderia ser feliz. Aristóteles vai falar que não. A felicidade depende do sujeito, depende dele. Depende dele. De que modo? Veja bem. E aí ele começa agora a distinguir. Presta atenção. Você que não assistiu às aulas anteriores, às lives anteriores, se eu fosse você, pausaria essa live aqui e assistiria às aulas anteriores para entender melhor o que eu vou falar. Então Aristóteles ele distingue o ser humano em 3 almas ali. Alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. O que ele vai falar aqui é vamos dizer assim, para a alma sensitiva e vegetativa. Mas a vegetativa ela não entra na jogada porque ela não está tão próxima ao intelecto, porque a alma vegetativa ela não tem capacidade de captar forma. Ela capta matéria, forma não. E ela capta a forma material, tá bom? Ela capta essa forma sensível das coisas, como nós falamos. Tá bom, gente? Ela capta a forma sensível.
que é forma sensível? Como eu falei, olha, isso aqui é matéria e forma. Isso aqui tem uma forma sensível porque é uma forma que eu capto com os meus sentidos, ou com a minha visão, com o meu tato, e nós mencionamos isso na live de ontem, vai lá dar uma olhada. Mas com a nossa inteligência, com a alma intelectiva, nós captamos a forma inteligível, que seria a essência de fato das coisas. Então vejam, nós temos dois aspectos a serem levados em consideração aqui. Olha, se você olha para mim aqui no primeiro momento, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo. E é isso daqui que constitui o meu corpo, que é a minha alma sensitiva. Então, por um lado, eu tenho a alma sensitiva, que é o meu corpo. Estou separando aqui com a minha mão, para quem está vendo, só para entender. E com a minha mão esquerda. E com a minha mão direita, eu estou falando da minha alma intelectiva. Então, tem essas duas almas. A alma sensitiva, que é o meu corpo, e a alma intelectiva, que seria a minha alma. Então, pessoal, só para efeitos da minha fala aqui, prestem atenção, para efeitos da minha fala aqui, para me facilitar só. Eu vou chamar de alma sensitiva corpo, e a minha alma intelectiva, eu vou chamar isso só de alma. Tá bom, pessoal? Só para facilitar, mas vocês sabem então que é uma alma sensitiva e uma alma intelectiva, ok? Repito, é só para facilitar a didática aqui, tá? Mas eu sei que é uma alma e outra alma. Então vejam, Aristóteles vai falar o seguinte, olha, existe uma excelência, uma virtude, uma areté, né? Existe uma excelência do corpo e uma excelência para a alma. Ou seja, existe uma excelência para a alma sensitiva e uma excelência para a alma intelectiva. Tá bom? Ou seja, existe um bem, algo bom que o corpo pode ter e algo bom que a alma pode ter, a nossa inteligência pode ter. Então, nós devemos buscar a excelência do corpo e a excelência da alma. Essas duas coisas. E a felicidade estaria, como nós vamos ver, o quê? Na integração das duas. Ou seja, nas duas, a felicidade está nisso. É felicidade para o corpo e felicidade para a alma. Não é só felicidade para o corpo, não é só felicidade para a alma, é felicidade nos dois. Isso que é o legal, isso que é o barato aqui, tá? Então vejam, o que seria então a felicidade do corpo, pessoal? Vejam, o nosso corpo, né, a nossa alma sensitiva, ela tem o caráter irascível, que é o ímpeto, né, de ir lá e resolver as coisas, mas nós temos também uma parte concupiscível, que seriam os desejos. Lembram lá da aula de Platão? Isso está em Platão já. Nós falamos lá no mito do carro alado, falamos disso. Para Platão é a alma irascível e a alma concupiscível. O ímpeto, né, a alma irascível de agir, né, ir lá e fazer as coisas, agir, e a alma concupiscível, ou seja, a alma dos desejos, dos apetites, por isso que pode ser chamada de alma apetitiva lá em Platão. Então nós temos isso no nosso corpo. Nós temos desejos, apetites, e vejam, é o nosso corpo que age. Então, olha só o que eu estou querendo dizer aqui. Não é o meu intelecto parado lá que eu estou conhecendo, estou conhecendo o que são as ideias, as essências. Não, meu intelecto ele não vai para a ação. O que vai para a ação é o meu corpo. É o meu corpo que age, é o meu corpo que vai fazer as coisas. É o meu corpo que levanta, que senta, que vai abrir a porta, que vai lidar com as pessoas, que vai comer. É o meu corpo que faz essas coisas todas. Tá bom? Então, logo de cara você entende isso que eu estou dizendo aí. É o meu corpo que age. Então, o meu corpo que tem o irascível, que é a capacidade de agir, mas o meu corpo ele tem desejos também. Ele tem apetites. E vejam, Aristóteles vai dizer que normalmente, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, normalmente esses apetites e esses desejos, eles vão na contramão daquilo que o nosso intelecto diz ser o melhor. Vejam, por exemplo, tem gente aqui que está assistindo a live, por exemplo, tem a Marina, minha aluna ali, minha aluna, muito boa aluna lá do colégio que eu dou aula. A Marina, por exemplo, ela tem que acordar cedo amanhã. Eu também, mas todo mundo aqui provavelmente vai acordar cedo. Mas veja, normalmente quando o nosso relógio ele desperta, né? Hoje eu já estou mais acostumado, já estou mais habituado, e você vai entender como é que o hábito aqui tem um papel extremamente importante nisso. Mas veja, nem sempre foi assim. Repetindo aqui, porque apareceu um sinal aqui de que a bateria está com 20%, eu vou começar já a encaminhar para o final da live já. Quer dizer, vou tentar, né?
Quando eu era mais novo, levantar, tipo, mais novo que eu digo ali por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, 23 anos ali, eu confesso a vocês aqui que eu tinha um pouco, era muito preguiçoso. E não falo isso com orgulho, não, falo até com vergonha, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, levantar cedo é algo muito difícil. É algo difícil em geral para as pessoas. É complicado. Mas veja então, o meu corpo pede para ficar mais na cama. Meu corpo pede isso, meu desejo, meu apetite é de ficar ali. Mas a minha razão fala, ó, levanta que é melhor para você, porque você tem que trabalhar, porque trabalhar vai te levar a poder ter tempo, mais tempo livre para poder, mais à frente, estudar mais, fazer coisas com a sua família, com a minha esposa que eu amo, com os meus filhos que eu amo também demais. Estão entendendo? Então, isso tudo, trabalhar, vai ser muito bom. Então, mas naquele momento ali, não, naquele momento o meu corpo está querendo ficar ali na cama. Parece que a cama fica assim, fica mais um pouquinho, seu desgraçado, né? Só que assim, eu sei que eu tenho que levantar. Então, normalmente, olha o que eu estou dizendo, normalmente os apetites, eles vão no sentido contrário naquilo que a razão nos diz. É claro que os apetites, esses desejos aí, eles são bons também, né? Por exemplo, quando eu estou com fome, né? Até estou com fome, um pouco de fome agora nesse momento, mas assim, quando eu estou com fome e eu vou comer, o desejo, a minha razão fala, ó, vá comer, eu tenho que comer, de fato. Agora, quando eu vou comendo e aquilo passa do que eu deveria comer, agora já está excesso. A minha razão vai me alertar, ó, não coma a partir disso daqui, porque a partir daqui vai te fazer mal. Tá? Então, vejam, o desejo ele não é ruim. Igual o desejo sexual mesmo, que eu mencionei agora há pouco, o desejo sexual não é ruim. É um desejo bom, faz com que os casais se completem, gerem filhos. Não é assim? É maravilhoso isso. Vejam que o desejo não é ruim. O problema é você ficar escravo dos desejos. Aí sim você está diante de um problema. Ali você está diante de um problema. Porque quando a sua razão diz para você controlar aqueles desejos e você não controla, ou seja, você dá uma certa vazão a eles, porque eles têm que ser saciados em certa medida, mas o que acaba acontecendo? Se você dá vazão aos desejos, mas fica só dentro deles e não segue o que a sua razão diz, mais cedo ou mais tarde seu corpo começa a deteriorar. Exatamente. Olha só como é que a Marina é genial. Ela já falou, olha, se tornaria um vício, pois é um excesso, certo? Exatamente. O que é o vício? O vício é excesso ou a falta em Aristóteles. Agora, obrigado já por ter tocado nesse assunto, Marina. Então vamos lá. Aristóteles vai definir, então, a virtude do corpo, a virtude da alma sensitiva, como o quê? O que é a virtude da alma sensitiva? Seria mais ou menos o seguinte, eu tenho esses desejos, mas a minha razão me diz para que eu controle. Quando esses desejos acabam se submetendo, ou seja, obedecendo o que a razão disse, a reta razão, vamos colocar aqui a reta razão, não é qualquer razão, tipo assim, porque se você está equivocado, se você raciocinou errado ali, você chegar a conclusões erradas, você vai se lascar, né? Então é a reta razão. Então se a minha razão me diz para os meus desejos, olha, faça isso daqui, e os seus desejos, o seu caráter irascível, esse seu ímpeto, essa sua força interna consegue controlar os seus desejos, ora, você vai estar sendo virtuoso. Isso é a virtude. A virtude é o quê? A virtude, então, a virtude ética, presta atenção nesse nome, porque depois nós vamos falar das virtudes dianéticas ou dianoéticas. Então temos as virtudes éticas e as virtudes dianoéticas. O que seriam as virtudes éticas? São as virtudes do corpo. Essas virtudes éticas, elas também são chamadas de virtudes morais, porque a palavra moral na língua portuguesa, por exemplo, ela vem de mos mores, em latim. Mos mores significa hábito, costume, ou seja, é algo que você faz por hábito, por costume. Então, quando você tem o hábito, tem o costume de fazer com que o seu desejo obedeça à sua razão, à sua reta razão,
Ora, você é uma pessoa virtuosa. E por quê? Porque você não está cedendo ao excesso e nem à falta. Porque, por exemplo, no caso aí por exemplo, a preguiça. A preguiça é falta de uma virtude que deveria estar ali. Então nós temos aí o quê? O que é a virtude? A virtude é o meio termo. É o meio termo entre o excesso de algo e a falta de algo. A virtude, como eu acabei de falar, ela não vai nem exceder e nem faltar. Como eu falei, por exemplo, do excesso de comida, né? A gula é vício. A gula é um vício. Agora, sei lá, a falta de vontade de comer, ela também é um vício. O sujeito que não quer comer, isso é vício. Não quer comer e fica se obrigando a não comer. Vai faltar, mais cedo ou mais tarde, vai faltar nutriente no corpo dele. Isso é problemático, tá? Então vejam, a virtude não está nem não tá nem na falta nem no excesso. Repetindo então, o que é uma virtude ética? Uma virtude ética também chamada de virtude moral. É quando o seu corpo ele deseja algo, mas a sua razão consegue dar ordem para ele e essa parte irascível nossa consegue controlar o corpo para que o corpo possa fazer o correto. Por exemplo, eu tenho separado aqui, eu separei aqui numa obra de introdução a Aristóteles, que o autor ele menciona algumas virtudes, algumas virtudes morais. E isso está lá na Ética a Eudemo, né? Ele fala assim, ó, mansidão é a via média entre a iracúndia e a impassibilidade. Coragem é a via média. Coragem é meio, tá vendo? Coragem é meio termo. Então, como nós estamos vendo aqui, coragem é meio termo, ou seja, é média entre a temeridade, que é o excesso de coragem, e a covardia. E assim sucessivamente. Então, vejam, nós temos, só o exemplo da coragem para vocês entenderem. Coragem é meio termo. Meio termo entre o quê? Entre a temeridade e a covardia. O que seria a temeridade? Excesso de coragem. Covardia, falta de coragem. Então você tem esses dois polos aí. Esses dois polos são vícios. Esses dois polos são vícios. Coragem está no meio. É claro, pessoal, que Aristóteles vai dizer que a virtude não é um meio termo absoluto, não é estar ali, ó, pá, cravado ali naquele meio termo, não. É um meio termo relativo às circunstâncias, até porque o que é meio termo para mim, nesse caso, falar Aristóteles é um relativista, não é. Mas veja bem, é o que a Larissa falava na live na semana passada. Por exemplo, comida, por exemplo, eu tenho 1,65 m, sou baixinho, sou muito baixinho. Por exemplo, se eu vou comer, se eu colocar um prato razoável ali com uma certa quantidade, 3 colheres ou 4 colheres de arroz, uma concha de feijão, um pedaço de bife ali mais ou menos assim, 100, 200 gramas mais ou menos, sei lá, isso aí é o normal para mim. Agora, um sujeito com 1,90 m, se ele colocar isso, ele vai ficar com fome, vai fazer mal a ele se ele ficar só comendo a mesma quantidade que eu como, né? Ou a que eu comia há 20 anos atrás, que hoje eu até como um pouco mais. Mas assim, o sujeito vai ficar com fome. Então a quantidade de comida ali não é igual para todo mundo. O meio termo não é igual para todo mundo. Estão entendendo? Então, por exemplo, se eu comer a quantidade de um sujeito de 1,90 m todo dia, certamente eu vou engordar demais. Aquilo vai ser gula para mim, aquilo vai ser excesso. Para mim aquilo vai ser excesso, tá? Então, somos nós ali com a nossa reta razão que devemos buscar entender o que é o meio termo. Por exemplo, eu não sou treinado para salvar vidas de pessoas em praia, eu não sou salva-vidas. Mas vamos supor que eu estivesse numa praia, estou vendo alguém lá afogar lá longe no meio do mar. O sujeito está pedindo socorro lá, socorro. Bom, eu não sei nadar, eu sei disso, a minha reta razão me diz, você não sabe, Rodolfo. Se eu for tentar lá salvar, cara, isso é temeridade, isso é temerário, é excesso de coragem. Estou vendo o cara se afogar, vou lá e tento salvar o cara. Isso é temerário, temeridade é isso, tá? Temeridade é isso, é excesso de
de coragem, vamos dizer. Agora, o que seria, isso é excesso, o que seria o oposto, o extremo oposto, que também é vício, que é a covardia? Seria o seguinte, olha, eu sei salvar, eu tenho habilidade para isso, só que eu não vou. Fico com medo. Isso é covardia. Isso é covardia. Covardia é a falta da coragem. O que é coragem? Coragem seria o seguinte, olha, a minha reta razão diz o seguinte, eu tenho condições de ir lá salvar, então eu vou lá e salvo. Ou seja, o meu ímpeto move o meu desejo de ficar ali parado e inerte, de não fazer nada, e vou lá e faço. Estão entendendo? Isso é virtude. Isso é meio termo. Mas vejam que a virtude da coragem, ela tende um pouquinho mais para a temeridade do que para a covardia. Concordam? Porque o temerário ele vai agir, o covarde não. Nesse caso, o covarde não. Estão entendendo? Então, por isso que eu falei que não é um meio termo absoluto. Pá, ali cravado. Não é absoluto. É meio termo relativo. Relativo às circunstâncias, a quem está agindo ali. Tá bom? Isso eu não estou falando que, então agora está liberado, então podemos dar vazão aos... Não. É a reta razão que vai orientar como eu devo agir. Então vejam, existem essas virtudes do corpo, virtudes da alma sensitiva, que é o que? É você saber controlar os desejos a partir da razão. É a razão controlando os desejos. Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu vou agir no meio termo. E meio termo é o que? É virtude. E os extremos? Vícios. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas perderam a noção hoje em dia do que é meio termo. Já não sabem mais o que é meio termo. Perderam completamente a noção. Porque o cara quer ficar dando vazão aos prazeres o tempo todo. Isso não vai levá-lo à felicidade. A felicidade está no meio termo. Porque ele vai viver uma vida equilibrada, sabendo controlar as suas paixões, os seus ímpetos. Não vai ter frustração, porque ele vai conhecer as coisas como são, como ele deve agir. Tá? Então isso é extremamente importante entender. Isso é muito importante. Tá? E mais, como eu falei, a virtude ela é um hábito. Ela é um hábito por quê? Porque é algo que você vai se acostumando a fazer. Vejam, a primeira vez que você levanta cedo na sua vida é complicado, você tem que fazer um esforço muito maior. A segunda vez continua fazendo um esforço, a terceira vai fazer esforço, a quarta já começa a ficar mais tranquilo. Vai chegar uma hora que levantar cedo se torna um hábito. Já não vai ser mais tão difícil. Continua havendo desejo ali, porque os nossos desejos não acabam jamais. Mas eles continuam ali. Eles não somem definitivamente. Tá? Então, o que é virtude ética? Também chamada de virtude moral. É quando o nosso desejo, no caso o nosso corpo, ele obedece à nossa reta razão. O que é reta razão? Aí que entra agora uma palavra muito importante para a gente entender, que é a prudência. Prudência é uma sabedoria. A prudência, né, é uma sabedoria prática. É o conhecimento, né? É quando a razão tem o reto conhecimento de como se deve agir. Tá? Isso é prudência. Prudência não é ficar, ele foi prudente, não fez nada. Não, isso não é prudência, porque às vezes você tem que fazer, você tem que ir lá e agir. Então, se você é prudente, na maior parte das vezes você vai ter que agir, fazer algo, e não simplesmente ficar parado, sem tomar decisão nenhuma, sem fazer nada. Repito, isso não é prudência. Isso não é prudência. Tá? Isso aí é uma inatividade negativa, inclusive. E então vejam, quando eu estou falando de prudência aqui, a prudência ou essa moderação é você ter as condições racionais de saber como você deve agir. E aí vejam, a prudência ela é uma virtude, ao mesmo tempo poderíamos dizer ética, porque ela orienta a vida do corpo para a ação, mas ao mesmo tempo a prudência é uma virtude dianoética. E aí já vou entrar nas virtudes do intelecto. Vejam, nós temos essa virtude aqui do corpo, ou seja, uma excelência, algo bom que é para o corpo, que é o quê? Agir com equilíbrio.
Isso é bom para o corpo, agir com equilíbrio. E nós temos, ou seja, algo que é bom, algo excelente para o corpo, uma virtude, né? A areté do corpo é agir com equilíbrio, com moderação, com prudência. Né? No caso aí, buscando o meio termo entre esses dois extremos, o excesso e a falta. Mas existe uma excelência também, uma virtude, uma areté para a alma, para a alma intelectiva. E como o nome está dizendo, a virtude buscada pela nossa inteligência é uma virtude relacionada à sofia. Sofia, sabedoria. Então existem duas virtudes ali dianoéticas. A prudência, que orienta também a prudência, né? Na verdade, as duas palavras em grego, são duas palavras aí para as virtudes dianoéticas. A primeira é frônesis, que pode ser traduzido por prudência, ou sabedoria prática, seria melhor entender isso, prudência ou sabedoria prática, porque vai orientar nossa ação aqui no corpo, mas ao mesmo tempo é uma sabedoria, é um conhecimento. É você saber, olha, eu sei agir, mas você está agindo? Pô, se você for agir, aí sim, aí aquilo vai à plenitude. Agora, você tem essa sabedoria prática, que é o saber agir, mas existe também uma sabedoria teórica, vamos dizer assim, que é a própria sofia. Então você tem a frônesis e a sofia. A frônesis é essa prudência, sabedoria prática. Agora, a sofia é a sabedoria pura, que muitos autores traduzem por sapiência. É o saber pelo saber. Então vejam, enquanto a prudência ela tem um pé lá para poder empurrar para as virtudes éticas, para nós termos as virtudes éticas, a coragem, a magnanimidade, a magnificência, as virtudes práticas todas, a sabedoria, a sapiência, vamos chamar assim, a sapiência, a sofia, ela é uma virtude teórica. Teórica em que sentido, pessoal? Ela é uma virtude teórica no sentido de que nós buscamos o conhecimento. Deixa eu colocar aqui para carregar o celular rapidinho. Nós buscamos o conhecimento. Vou voltar. Nós buscamos o conhecimento. Deixa eu ajustar aqui. Nós buscamos o conhecimento não para alguma coisa. Ele não serve para outra coisa, vamos dizer. Ele é senhor. É aquela coisa do senhor escravo, né? A filosofia seria a senhora das ciências, por quê? Porque ela não serve a outras ciências. São outras ciências que servem à filosofia para que ela possa atingir esses primeiros princípios. Lembra lá, que é conhecimento? O que é sabedoria, pessoal? Quando você adquire a sabedoria, aquilo é teu, ninguém te tira. Isso é felicidade plena. É quando você atinge algo que ninguém te tira. Aquilo é teu de fato. Aquilo é teu definitivamente. Isso é sabedoria. Estão entendendo? Quando eu falo assim, quando eu atinjo o conhecimento, eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Eu falo assim para eles. Falo assim, bom, você já teve a sensação de fazer um exercício lá de matemática, física, você está tentando fazer, tenta de um jeito, tenta de outro, tenta do outro, tenta do outro. E aí, de repente, estala uma luz na tua cabeça, você vai lá e faz o exercício, você fala, caramba, agora eu entendi como é que se faz isso. E aí você confere e você vê que você entendeu aquele princípio. Ora, quando você vai lá atrás, numa das lives lá de trás, se você prestou bastante atenção, você entendeu, caramba, eu entendi o que é a substância em Aristóteles, eu entendi o que é a forma enquanto substância, entendi o que é o sínulo enquanto substância, entendi o que é a matéria enquanto substância, entendi a alma vegetativa, sensitiva, intelectiva. Quando você entende essas leis máximas, quando você entende o que as coisas são verdadeiramente, isso é sabedoria. E quer saber? Quando você entende de fato isso, quando você conhece de fato, ou seja, você tem a episteme, ninguém te tira aquilo. Ninguém te tira. Aquilo é teu. E aquilo te completa de tal modo que você fala, caramba, isso é felicidade. Vocês vejam, não é riqueza, não é prazer, nem honra e nem sucesso.
mas depende de você, depende de mim. Depende de mim. É sentar lá o rabicó na mesa, na cadeira, tomar nota, estudar, buscar os bons professores que podem me ensinar essas coisas. Eu aprendo muito mais com as pessoas, às vezes não, eu aprendo muito mais com as pessoas do que com os livros, para ser honesto para vocês. Muito mais com as pessoas do que com os livros. Eu não sou um autodidata assim, não sou um autodidata completo. Tem coisa que eu sou, tem coisa que eu pego e aprendo aquilo ali sozinho, mas em geral não. Em geral aprendo com os bons mestres. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, alguns alunos dele que escrevem coisas boas na internet aí, que a gente acaba aprendendo, tá bom? Principalmente o professor Olavo de Carvalho, que ele esteja bem, né? Pedindo aí orações para ele aí, porque ele andou meio mal essa semana aí que passou, tá? Todos possam rezar por ele aí, tá? Porque ele tem a vida bem longa mesmo aí. Então, assim, vejam, isso é sabedoria, isso é sapiência. Isso é sapiência, é a sofia. É algo que ninguém te tira. Então, vejam, chegamos aqui ao final da live, da aula de hoje, falando o seguinte, olha, o que é felicidade para Aristóteles? É quando nós reunimos essas duas virtudes, as virtudes dianoéticas, que são a sapiência e a sabedoria prática, né? A sofia e a frônesis, e por outro lado as virtudes do corpo também, que são as virtudes éticas, virtudes dianoéticas e virtudes éticas, virtudes da alma e virtudes do corpo. É na harmonia entre essas duas que nós atingimos a felicidade. É aqui que nós vamos ser felizes, né? E não na riqueza, no prazer, não no sucesso. Essas coisas podem até vir por acréscimo, né? O sujeito que busca sabedoria, daqui a pouco alguém está pedindo informação a ele está até ajudando, não, isso aqui é mais ou menos assim e tal, aí a pessoa dá uma recompensa, ou então louva a pessoa, estão entendendo? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, você vai até meio que receber as outras, tá entendendo? É claro, pessoal, que tem gente que a trama da vida dela está mais relacionada à parte financeira. Tem outras pessoas que a trama da vida delas está em fazer bem para outras pessoas e receber um determinado reconhecimento. Mas em geral, para Aristóteles isso aqui, tá? A trama da vida delas vai estar na sabedoria. Na busca por essa sabedoria mais elevada de todas, essa sapiência, essa sofia, tá? Porque essa sofia vai orientar a frônesis, que é a sabedoria prática, que por sua vez vai orientar as virtudes no corpo. E nós, em ultimíssima instância, como é que seria esse ato o ato virtuoso? Ele tem 3 etapas aí, só para a gente concluir de fato. Tem 3 etapas. A deliberação. O que é deliberar? É você pegar em termos discursivos, lógicos, vamos dizer assim, separar todas as possibilidades que estão diante de você. Isso é deliberar. Isso você só pode deliberar se você tem razão. Um cachorro não delibera, uma vaca não delibera. Só o ser humano delibera, porque é só o ser humano que tem condições de racionalmente separar todas as possibilidades de uma possível ação. E aí depois da deliberação vem o juízo. O que seria o juízo? O juízo é o ser humano ele elencar, vamos dizer assim, fala, ó, essa daqui é melhor do que essa ação aqui é melhor do que essa. Então ele deliberou separou nas várias possibilidades de ação, sabendo já quais são as consequências de cada uma e tal, e no juízo ele vai falar o seguinte, olha, essa daqui é melhor do que essa, mas essa daqui não é tão boa quanto essa. Então ele vai hierarquizar. Na deliberação ele só separou vendo quais são as ações possíveis, perdas e ganhos ali. No juízo ele vai dizer qual é melhor e qual é pior. E agora falta uma terceira, que é a escolha. Que é a escolha concreta, né? É a volição, é o querer aquilo dali que é bom, tá? É a escolha. Então você tem a deliberação, o juízo e a escolha. É na escolha que o Aristóteles vai dizer que está a ação concreta. Porque não adianta nada do sujeito ficar assim, não, essa aqui é a melhor ação, é melhor. Mas na hora do vamos ver ele não faz, ele não está sendo virtuoso, né?
Ele pode saber todo o caminho certinho, ele pode fazer o juízo de saber o seguinte, ó, isso aqui é o melhor, e ainda assim ele não escolher aquilo. Não escolher aquilo dali. Entendem? E aí ele vai estar cedendo aos desejos dele. Quer ver uma coisa que acontece às vezes com um jovem? Só para vocês entenderem aqui nesse exemplo final aqui, para a gente encerrar a live hoje. Para pensar o seguinte, o sujeito tá lá, né? Tá lá, ele tem que, sei lá, ir pedir um emprego para uma pessoa. E ele tem que pedir, vamos supor que ele seja pai de família. O cara, pai de família, tem que sustentar filhos e tal. E ele tá lá na casa dele, tá naquela inércia total, não faz nada, né? Não trabalha, não leva o sustento para casa. Eu me incomodaria profundamente se eu não trouxesse sustento para minha casa. Profundamente. Ficaria profundamente assim incomodado enquanto não conseguisse um novo emprego. Se eu tivesse que fazer um biscate, eu faria. Para trabalhar não é problema não. Já vendi salgadinho na rua, né? Já vendi, quando eu era mais novo, eu vendia salgadinho na rua. Não que eu precisasse, graças a Deus meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, mas eu vendia sem vergonha nenhuma. Né? Eu costumo brincar com a minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, uma mais nova também, tenho um irmão mais velho ainda, uma irmã mais velha, minha irmã, eu e minha irmã mais nova. Eu costumo brincar com a minha irmã mais velha, quando a gente morava lá num distrito de Valença, chamado Barão de Ji-Paraná, tinha uma época que ela fazia uma torta de chocolate, assim, toda deliciosa, assim, a torta era muito boa, e ela fazia, eu vendia na rua, né? Eu costumo brincar com ela, falar que ela era minha sócia. Ela era minha sócia. Nós éramos sócios numa empresa do ramo alimentício, né? A gente costuma brincar hoje de falar isso. Então, assim, não tem problema nenhum. Isso é extremamente digno, né? Se eu tivesse que fazer isso novamente, eu faria tranquilamente para trazer o sustento para minha família. O que não dá é ficar na inércia. Então, se eu tenho que correr atrás de pedir emprego, no primeiro momento eu posso até ficar assim, caraca, eu vou ter que ir lá pedir, falar com fulano, de repente, não sei o que, é chato e tal, mas eu vou ver as estratégias, eu vou deliberar, eu tenho que falar e tal, por quê? Porque isso aqui é o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que trazer sustento para minha família, então eu vou julgar, bom, devo fazer ou não? Bom, isso aqui é o melhor, eu tenho que fazer. Mas se eu ficar em casa naquela inércia, não sei, vou ter que pedir favor às pessoas, né? Ter que pedir favor às pessoas é meio ruim. Cara, tem que pedir, cara. Tem que ir lá falar, tem que falar. Então é nessa hora que a nossa escolha definitiva, que vai partir do corpo ali, obedecendo de fato a razão, você vai pegar e falar, ó, vou fazer. E aí você não fica naquela de, ai meu Deus, será que eu devia, será que eu não devia? Não, você vai fazer porque você deve fazer aquilo. Aquilo é a tua função. Tá bom? É seu dever. Não é dever no sentido kantiano, mas é aquilo que você tem que fazer para estar agindo com equilíbrio. Porque se você não faz aquilo que vai levar sustento para tua família, não vai pedir emprego, não vai correr atrás do emprego, você está sendo o quê? Tá na falta. Você está na falta. Se você fica na inércia. Tá? Então vejam que agir na vida, ser prudente não é ficar parado. Ser prudente é agir. Isso é prudência. Tá bom? Bom, chegamos ao final dessa live aqui. Queria convidá-los a visitar o nosso site www.academiaareté.com.br e lá você vai ter o nosso clube de debate oratória. Recomende aí para as pessoas o nosso clube de debate oratória, onde os jovens vão poder aprender a falar em público, saber que é um argumento válido, inválido, tá bom? E aprender a organizar um discurso também, como é que se faz uma introdução, como é que você desenvolve esse discurso, como é que você faz uma conclusão de um discurso, tá bom? Como é que você se lança. Um dos objetivos é o sujeito também, lá no Clube de Debate Oratório, ele perdeu o medo de falar em público, perdeu o medo de lidar com as pessoas, de falar com as pessoas de uma maneira madura, né? Isso nós vamos ensinar lá, tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado a todos aí. Visitem a página lá no Facebook, né? O Academia Areté, tá? A-R-E-T-E, Academia Areté, tá? E o nosso site, como eu já falei, www.academiaareté.com.br e o nosso canal no YouTube, o canal da Academia Areté. Lá vão ter outros materiais lá. Muito obrigado, boa noite, Israel. Muito obrigado, tá, por ter acompanhado aí até o final, tá? Muito obrigado.
Obrigado, a Bia Guetti, que está aí, foi minha aluna também. Muito obrigado por ter acompanhado. Eu vi que você acrescentou aí, me adicionou aí, passou a me seguir aí no Instagram. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa aula de hoje. E vamos lá, vamos em frente. Que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.